de pós-graduação saudar os presentes, pedindo primeiro desculpas pela alocação na sala, mas em momento de férias na universidade, no recesso acadêmico, é sempre muito difícil conseguir organizar essas atividades com os servidores, com toda a estrutura que a universidade dispõe, e ao mesmo tempo lembrá-los que essa é uma reunião aberta para discutir algumas questões sobre o processo seletivo em curso 2017, especificamente no modelo que ele é adotado hoje, e ao mesmo tempo lembrá-los que a apresentação, essa exposição da minha parte como coordenador do programa é apenas uma forma de mostrar exatamente para a comunidade, para os alunos, ex-alunos, aqueles que de alguma maneira são inscritos ou pretendem se inscrever no processo seletivo, a forma como o programa hoje é estruturado, como que os editais são desenhados e quais são as próprias expectativas das fases do processo seletivo em curso. E por uma questão do princípio da legalidade, transparência que rege a administração pública federal, eu tomei também a iniciativa, a exemplo das edições anteriores, de convidar exatamente a comunidade e preparar uma gravação justamente pública, como todas as sessões em geral na universidade são gravadas, seja por áudio, seja por vídeo, para que os participantes de fora do estado, da cidade de Minas Gerais mesmo, tenham oportunidade de assistir a essa apresentação sobre o processo seletivo, sobre as questões que mais dizem respeito aos editais do programa. Então, eu gostaria de dizer que isso também estará à disposição no link, no menu do processo seletivo 2017, na página do programa, como forma de maior transparência possível para os candidatos, porque o que se pretende estimular, sobretudo no programa do porte da Universidade Federal de Minas Gerais, é essa abertura e essa possibilidade de que candidatos de fora da universidade, de fora da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, acima de tudo, tenham condições de participar das etapas do processo seletivo, para justamente abrir muito o programa, abrir a universidade para a participação também de candidatos de fora do estado. Por isso o edital foi estruturado de modo a concentrar as etapas, como tem sido nos últimos anos, e desde já lembrá-los que é extremamente difícil organizar um processo seletivo do porte do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais por 3 razões essenciais. A primeira, em vista da estrutura enxuta da Secretaria do Programa de Pós-Graduação, do seu colegiado, que tem a competência de administrar, além da rotina acadêmica dos processos administrativos, a organização de um processo seletivo. Então, nós não estamos lidando aqui com processo seletivo de ingresso do vestibular para os cursos de graduação, nós não estamos lidando com o processo de ingresso nas carreiras do magistério, da magistratura, do Ministério Público, sobretudo porque esses órgãos têm uma verba considerável para, primeiro, pagar os seus próprios funcionários, juízes, promotores, como também para organizar processos seletivos. Eu acho que essa também é uma das grandes distorções nas instituições brasileiras, de modo que serviços essenciais como educação, saúde, segurança ficam sempre menosprezados e abandonados. Então, muito do que a nossa equipe da Secretaria, a quem eu agradeço imensamente pelo belo trabalho que tem feito ao longo desse semestre, um semestre muito difícil, porque é o semestre de uma nova coordenação, de uma nova gestão à frente do Programa de Pós-Graduação em Direito, é uma secretaria que lutou com poucos recursos, com precariedade e, ao mesmo tempo, conseguiu lograr o êxito de pôr em curso o processo seletivo 2017, ao ponto que a Universidade Federal, o desmantelamento do ensino público federal no Brasil, ao longo dos últimos 4 anos, sobretudo, acaba deixando um pouco tanto desmotivados os servidores, como também desmotivados os professores, pesquisadores da universidade nesse contexto. Então, são guerreiros esses, perdão a expressão da palavra, são guerreiros esses servidores técnico-administrativos, pesquisadores de educação exclusiva, que levam a universidade adiante, que é uma universidade de ponta por uma série de razões, mas ao mesmo tempo por conseguir fazer esse processo seletivo sair. E foi um compromisso da coordenação do colegiado de pós-graduação que o processo seletivo saísse ainda em para 2017, porque
toda a estrutura, falta e problemas que nós tínhamos nesse ano, talvez seria até uma questão a se pensar de adiar até que a situação na universidade se normalizasse a ponto, especificamente no que diz respeito aos financiamentos, sobretudo aqueles que são recebidos pelo programa de pós-graduação em Direito, destinados pela CAPES, que é a nossa agência de coordenação do ensino superior e pesquisa no Brasil, e ao mesmo tempo permitir que novos alunos possam ingressar no programa. Então é um compromisso ao mesmo tempo social e comunitário do programa de pós-graduação em Direito de fazer com que essa abertura seja possibilitada da melhor forma possível. E como nós estamos lidando com o concurso público, esse concurso público segue, além do rito da legislação federal aplicável, as regras que a Universidade Federal de Minas Gerais prevêem para as etapas do processo seletivo. Por isso que o processo seletivo na Universidade Federal de Minas Gerais, de um modo geral, corresponde à expectativa da instituição de selecionar bons alunos para os programas de pós-graduação, stricto sensu, porque nós não estamos lidando aqui com os mestrados profissionais em cursos de especialização, mas sim os candidatos que têm que se habilitar por um concurso público, que é um concurso público também de provas e títulos no limite, porque depende do êxito dos candidatos nas fases do processo seletivo e, ao mesmo tempo, a habilitação, como bacharéis em Direito não apenas, mas em outras áreas das ciências sociais, humanas e biológicas e exatas que tenham afinidade, porque é importante relembrar que não é um título de graduação em Direito o essencial para se habilitar para uma vaga no processo seletivo ser contemplado com a classificação e depois a habilitação como aluno de mestrado e doutorado. Então isso é muito importante também, porque o nosso programa não é um programa concentrado em disciplinas. Então vocês vão perceber que na estrutura do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, vocês não encontram, tecnicamente, áreas estanques do direito, como outros programas no Brasil ofereceriam. Não é? Um mestrado em Direito Empresarial, um mestrado em Direito Administrativo. Né? Isso não existe no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Por quê? Porque a estrutura do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais é uma estrutura que se divide em linhas, projetos, e essas linhas e projetos são, acima de tudo, interdisciplinares no diálogo que elas permitem estabelecer entre várias áreas do direito e das ciências sociais. Porque muitos professores também têm uma dupla formação ou um trânsito em outras áreas das ciências. Então, não venham com essa expectativa de que o mestrado, o doutorado eu nem vou falar, porque a situação, para quem já se habilita para o doutorado, tem que estar muito preparado para esse contexto que vai encontrar no quadro do programa de pós-graduação em Direito. Mas para os alunos do mestrado em especial, que são aqueles alunos que vêm da graduação, normalmente saem muito frescos, ou já estão, por exemplo, atuando no mercado profissional ou nas carreiras públicas, vão encontrar aqui não apenas um local para conhecer colegas, para discutir problemas atuais das questões centrais que o direito e a justiça como área de concentração do programa podem oferecer. Veja que o próprio programa se estrutura na grande área de concentração que é direito e justiça. Então, vocês daqui já devem ter uma ideia de que o candidato que se espera é um candidato que reflita sobre esses problemas de alguma forma. E os candidatos vêm muito mal preparados. Por quê? Porque eles não leem o edital de direito, eles não leem o regulamento do programa, não leem os objetivos do programa, não conhecem os professores e pesquisadores que atuam no programa. Sendo assim, se não lê o edital, se não lê o regulamento, se não lê o programa, se não lê minimamente o currículo dos professores que compõem uma determinada área dentro do programa, nos projetos ali distribuídos, é um candidato que não tem condições de ser aprovado. Pode até passar na prova escrita, mas não vai adiante numa prova de projeto. Então, eu acho que eu já deixei muito claro que tipo de candidato nós esperamos. E é esse candidato que o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais merece, pela sua tradição, pelo seu compromisso, por uma série de questões que o programa hoje tem, mesmo nas suas deficiências em razão
do desmantelamento da Universidade Pública Federal, da falta de financiamento, da crise, da própria estrutura das universidades federais, né? Eu acho que a Universidade Federal de Minas Gerais tem feito além do que ela pode para conseguir se manter no ranking das melhores universidades latino-americanas, brasileiras, nem precisa ser dito, e também no ranking internacional, conforme as últimas publicações feitas. Mas isso não depende só de uma área ou outra, depende de um conjunto de instituições dentro da universidade. Por isso que é tão importante esse diálogo com a comunidade a respeito da importância de um processo seletivo para escolher os melhores alunos e aqueles que realmente têm uma contribuição a oferecer para o programa, para o desenvolvimento das suas pesquisas, para o funcionamento dos projetos e das áreas. Eu acho que isso que é o essencial. Muitos não param para pensar que é essa a razão. A razão de uma titulação de mestrado e doutorado não é aquela, e lamentavelmente essa situação no Brasil, de um cumprimento de um compromisso profissional com um escritório, no direito especificamente. Direito é o mais pervertido de todos. Com um determinado escritório de advocacia ou um jurídico de uma empresa, ou indo mais além, pior ainda, nas carreiras públicas, judiciário e Ministério Público, em que o título vale gratificação de retribuição, ou retribuição por gratificação de título, significa que a pessoa vai ganhar mais salário além daquilo que ela já tem, por conta de um título que ela ganhe dentro de uma universidade. Por isso que há tantos mestrados, cursos, especialização sendo multiplicados aí, e que, na minha opinião, como pesquisador, professor acadêmico, são verdadeiros estelionatos acadêmicos, porque eles tiram esse dinheiro, muitas vezes até dinheiro público sendo captado por financiamentos, e colocam justamente para oferecer. É uma crítica muito pessoal, que não é uma crítica do programa, é uma crítica minha como pesquisador, sem qualquer responsabilidade da universidade ou do programa, fazendo a exoneração de responsabilidade, porque é uma opinião pessoal. E isso que é lamentável no contexto, porque se só buscar por um título, né, e o doutorado não serve para isso, por exemplo, porque o doutorado é a formação de quadros acadêmicos ou, sim, especializados dentro das áreas da indústria, dos serviços ou mesmo do mercado profissional, na advocacia, nos jurídicos empresariais, nas organizações internacionais, no governo e assim por diante. Muitas vezes as pessoas não percebem que essa é uma contribuição a ser dada. Então o candidato vem totalmente perdido, pensando que é uma mera complementação da formação. Não é o papel do mestrado nem do doutorado, não do acadêmico, não do stricto sensu. Então já existe uma própria inversão de valores nesse quadro. Então, se vocês realmente buscam a habilitação em termos de carreiras acadêmicas, no contexto de um programa de pós-graduação stricto sensu, vocês têm que exatamente pensar qual é a contribuição que vocês podem oferecer para aquele determinado programa e não apenas a que o programa pode oferecer para vocês. Porque no limite o que o programa vai oferecer para vocês é uma condição de diálogo com outros colegas, dentro de projetos de pesquisa, experiências que são muito importantes na universidade, ou mesmo um título que resulte de uma tese ou dissertação, mas, acima de tudo, o que se espera é o que o candidato e o futuro aluno vai aportar e vai trazer para o programa de pós-graduação em Direito. E eu não consigo enxergar de outra forma, porque eu acredito que essa é a melhor maneira de se abrir e de se permitir receber um aluno, uma aluna que tenham essas características e que possam de alguma forma aportar essas situações. E por isso, mais uma vez eu volto a dizer, não há segredo, além de se preparar para as provas e acima de tudo elaborar um bom projeto, né? E não pensem vocês que terceirizar a elaboração de projetos resulta em sanções ou mesmo tempo de responsabilidades, porque o candidato não consegue sustentar as ideias alheias quando ele não faz um projeto, ou ele passa para alguém fazer, ou isso é filtrado na hora da banca, da prova oral, do constrangimento que esse candidato vai passar, porque tudo é público, tudo é gravado hoje, né? No caso específico das nossas provas orais, se vocês perceberem, defesa pública do projeto, a previsão inclusive de gravações para que os candidatos possam, né, de alguma maneira, monitorar o andamento da arguição e ao mesmo tempo da prova oral no concurso do processo seletivo. O que significa que não há como burlar isso, né? E eu digo para vocês honestamente
que a Universidade Federal de Minas Gerais, nos últimos anos, ao ponto das estatísticas que eu tenho, diminuiu enormemente a judicialização ou procedimentos recursais administrativos em virtude de um processo seletivo que se estabilizou em termos de etapas, de regras, procedimentos que são aplicáveis. E eu digo para vocês que, sinceramente, eu tenho colegas que são juízes, promotores, que passaram por um longo percurso nas provas da magistratura e do Ministério Público e sofreram horrores em provas orais, com arguições subjetivas, discriminatórias, né, e totalmente corporativas. E nós, academia, universidade, é que somos os mais punidos por esse sistema. Por quê? Tudo que acontece em termos de judicialização, em outros concursos, né, nas carreiras públicas, acaba reverberando dentro da academia. Por quê? Como se a academia também fosse tratada como um mero espaço de concursos públicos, um mero espaço em que as pessoas têm o direito a uma vaga e assim basta, porque esse direito à vaga está garantido se ela for aprovada no papel. Só que todo mundo se esquece que esse candidato que vai ser aprovado ou não no processo seletivo é um candidato que tem que dialogar com as bases de um projeto, da pesquisa em curso. O que adianta admitir alguém que não dialoga, que não entende, que sequer conhece o ambiente institucional? E lamentavelmente há alunos que passam aqui 3 anos, 2 anos apenas para ter o título e sequer conhecem a universidade, sequer conhecem a riqueza que o ambiente acadêmico pode oferecer. Não é? E se alguns poderiam dizer que há tanta vaidade no meio acadêmico, existe ganância no mundo corporativo, existe ganância, existe favoritismo em outras carreiras, sobretudo na área do direito. Não é? Então eu acho que entender exatamente o que a universidade espera de quem será membro ou quem passará por ela. Na graduação não dá para filtrar isso, mas na pós sim. Por isso que a pós-graduação é tão diferente do contexto da graduação. E no Brasil existe um processo em curso de mercantilização dos títulos, dos mestrados e doutorados, que acaba criando também um ambiente bastante prejudicial para aqueles processos acadêmicos que, de alguma maneira, verificam se um candidato ou uma candidata a um mestrado, doutorado, tem condições de contribuir algo para aquele determinado programa. Então é isso que está faltando no contexto dos processos seletivos, e eu acredito que essa seja uma necessidade, ao mesmo tempo expectativa do colegiado, do corpo permanente dos professores do programa de pós-graduação em Direito em relação aos futuros candidatos. E é isso que tem também me angustiado, porque eu passei por 2 processos seletivos, tanto na comissão organizadora como na presidência, e depois passei a coordenador do programa, e percebi que o processo seletivo continua sendo uma das grandes dificuldades operacionais do programa em termos administrativos. Por quê? Porque nós não somos empresas de concurso, nós não somos uma fundação organizadora de concurso público. Então tudo que a gente faz é extremamente com uma grande dificuldade, tanto em termos pessoais, como também em termos administrativos. E por isso que, se vocês observarem, todos os atos do processo seletivo são submetidos a um crivo constante dos princípios da administração pública federal, publicação de todos os atos, de todos os trâmites, acesso a todos os documentos, como as provas escritas, como as atas das bancas, e isso mostra um pouco exatamente, no mínimo que a gente pode fazer, o respeito total e fiel à legislação federal, administrativa federal, em termos dos processos ou processos administrativos ou atos administrativos em curso. Então imagine mesmo para mim, como especialista no direito internacional, ter que estudar muito mais direito administrativo que eu tinha da minha época de graduação ou prática da advocacia. Por quê? Porque a responsabilidade é maior, sobretudo, quanto à motivação, à fundamentação dos atos administrativos e, ao mesmo tempo, garantir que o trabalho da secretaria, sobretudo dos mais novos que entraram, que o corpo nosso de servidores técnicos é um corpo jovem, de respeitar exatamente todos os procedimentos e regras que regem a administração pública federal e que estão hoje no processo seletivo. Então, e ainda bem que, ao nosso lado, nós contamos, além do colegiado, com uma comissão no processo seletivo
que também tem se empenhado em trabalhar dessa forma. Então, eu queria lembrar que foi uma decisão estratégica do programa em antecipar o processo seletivo, corrigir a distorção que houve no ano anterior, primeiro em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos, que resultou num atraso do início do segundo semestre de 2015. E com isso também resultou numa decisão do colegiado, do programa, de dividir ou separar os editais do programa, decisão com a qual eu concordo em relação aos níveis, mestrado e doutorado, porque mestrado e doutorado não poderiam ser tratados da mesma forma, em termos de regras e, ao mesmo tempo, de expectativas em relação aos candidatos. É que, na verdade, o edital era unificado para facilitar os processos administrativos, mas nós percebemos que os processos administrativos nunca são facilitados, que, no contexto da Secretaria e da Administração Pública Federal, a universidade é transformada num verdadeiro cartório, né, de expedição de documentos, de certificação, e isso frustra muito a tarefa do professor pesquisador, porque ele tem que lidar com esses processos administrativos. Ao passo que, olhando em outras carreiras extremamente bem valoradas do ponto de vista salarial de estrutura, e aqui não tem como não comparar com magistratura e Ministério Público, em que o quê? Um gabinete de um juiz ou de um desembargador tem toda uma equipe, né? Tem todo alguém para trabalhar em função. Não acontece isso na universidade. Então o professor também passa por essa dificuldade de ter que atuar no contexto dos processos administrativos, sem estrutura para que os processos administrativos tramitem. E isso aconteceu com a questão da decisão do colegiado do ano passado, em adiar e não realizar a prova do doutorado, porque se pensou que o doutorado poderia ter um formato diferente, especificamente, mas depois o colegiado entendeu que não, que o doutorado deveria ter um formato diferente, que seria ainda a manutenção da prova escrita, mas algumas especificações em relação ao projeto de pesquisa que se espera do candidato, que não pode ser o mesmo projeto de pesquisa, essa que é a dica a ser dada, de um candidato do mestrado. Estou dizendo que o candidato do mestrado terá menor rigor do ponto de vista da avaliação sofrida quanto aos projetos, mas que o projeto de doutorado, pela natureza do doutorado, exige uma sofisticação maior do candidato, estratégias muito mais delineadas. E é isso que talvez tenha sido a grande razão dessa divisão dos editais e que, a meu ver, foi uma decisão extremamente apropriada por parte do colegiado do programa de pós-graduação em Direito. E fez com que nós tivéssemos aqui, para 2017, a correção do fato da não abertura do doutorado no ano anterior, porque nós tivemos o processo seletivo 2016 apenas em nível de mestrado, com que nós otimizamos, se vocês observarem nos documentos do processo seletivo, tanto no edital como no anexo 2, as vagas de doutorado que foram majoradas para 62 vagas, o que fez com que essa divisão das vagas em mestrado e doutorado pudessem observar que tradicionalmente as vagas de mestrado sempre vêm em número maior do que as de doutorado, mas é porque nós tivemos que corrigir essa distorção que foi causada pela não abertura da prova do doutorado no ano anterior. Isso significa que para o próximo ano, normalizada a situação, nós teremos mais vagas de mestrado em relação a esse ano especificamente. Mas ainda assim nós conseguimos aumentar o número de vagas para o programa, considerando duas variáveis. A primeira, o ingresso de novos professores no corpo permanente. E a segunda, que é sempre constante, uma variável constante, que é a saída de outros alunos que se defendem. Então, para abrir as vagas, muitas vezes os candidatos ficam questionando, criticando. Você ouve muito nas pessoas falarem mal da Universidade Federal de Minas Gerais, o que é bairrista, ou que restringe as vagas, o que é absolutamente inverídico. Isso não é verdade. E eu pessoalmente sou prova disso, tanto por não ser, primeiro, não ter sido formado, feito meus estudos na casa, como ao mesmo tempo ter orientandos com perfis muito distintos. Tem orientando que é formado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, por também uma razão de contingência, porque são alunos que têm um percurso trilhado dentro da instituição, nada mais natural do que permanecer nela, como eu fiz quando eu era aluno de graduação, me mantive na Universidade de São Paulo durante a minha pós-graduação,
e também alunos que vêm de fora, né? Por exemplo, orientando que é da Universidade de Brasília, que é egressa da Universidade de Brasília, e uma orientanda que é egressa da Pontifícia Católica de Minas. Então, isso é inverídico. E eu gostaria de mostrar as razões pelas quais essa fama injusta que é atribuída muitas vezes à universidade, que vem além da ignorância e do desconhecimento da comunidade dos candidatos, o fato também de entenderem que, para que haja possibilidade de admissão no processo seletivo, o candidato, a candidata, vai ter que passar por todas aquelas fases. A prova escrita, a prova de idiomas, a prova instrumental e a prova de projeto. E isso é o percurso natural de todas esses desafios que são impostos na vida profissional de qualquer indivíduo. E isso também foi como eu passei no meu curso de doutoramento na Universidade de São Paulo e também nas experiências que, por sorte, também por minha iniciativa e ajuda de muita gente, eu tive no exterior. Então ninguém escapa dessas situações. Eu acho isso um absurdo, né, quando vem com essas acusações em relação ao processo seletivo. E o fato é que nós temos essa dificuldade de poder abrir vaga, primeiro pela falta de estrutura, porque nós temos um número fechado, e ao mesmo tempo pela forma como o processo seletivo hoje é estabelecido, né? Então, não tem condições, e também acho que a universidade não tem que terceirizar o processo seletivo de mestrado e doutorado, porque o processo seletivo ele é muito específico para o perfil que se espera daquele candidato. Hoje não é necessário ter perfil para ser juiz ou promotor, basta que estude os pontos da prova,